Está começando Sobre a Mesa, o podcast da Igreja Mosaico. Sobre a Mesa, um espaço de comunhão e reflexão. Aqui, a fé vira conversa. Sobre a Mesa. Sobre a Mesa. Olá, pessoal! Está começando o Sobre a Mesa. Aqui, a fé vira conversa, o podcast da Igreja Mosaico. Eu sou a Michele. E eu sou a Alicia. E hoje nós estamos com o tema Solteiros na Igreja. E aguarda um pouquinho, gente. Você que é casado também, é pra você. É pra você esse podcast. Não é só pra solteiro, né, Michele? Isso mesmo. Nós estamos com a Raquel, com o Jordano e vamos falar sobre acolhimento, propósito e tempo de Deus. Jordano, começa se apresentando aí pra nós. Eu sou Jordano, sou da Igreja Nova Vida. Estou na fé há aproximadamente 4 anos. Apresentado pela Alice e Marcelo. Olha, sua mãe na fé! Foram das pessoas que me evangelizaram. E hoje ele é meu professor há 13 anos. Parabéns, Jordano. E hoje... Então fala o que você faz, o seu trabalho. Eu trabalho com lutas, trabalho com personal trainer, preparação física também. E na igreja, um pouco de tudo, né? Tudo que chamar, a gente está disposto a servir. Amém. Raquel? Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Tenho achado muito legal a iniciativa do podcast. Eu acho que é uma maneira de abençoar as pessoas e a gente poder conversar e refletir sobre vários temas. Então, acho assim, que a dedicação que vocês têm feito para o podcast tem sido muito bacana e uma honra para mim estar aqui, né? Meu nome é Raquel, tem 3 anos e meio que eu estou morando em São João, que eu faço, né, parte da Igreja Mosaico, né? A gente se conheceu durante a pandemia, né? Numa história bem interessante, como eu conheci a igreja e conheci a ONG também, né? E aí estou 5 anos trabalhando na ONG. Sou psicóloga, né, de formação, morava em Barbacena antes de vir para cá, e filha de Deus, né, e estou muito feliz aqui da gente poder conversar sobre esse tema aqui essa noite. Então, antes da gente começar a falar do tema, eu quero avisar para vocês que a gente tem um cafezinho, um café com propósito, não é qualquer café, gente. Agora a gente ainda tá mais chique do que a gente estava, porque agora é Drip Coffee da Crio, que é café com propósito da Cris e do Rodrigo. Temos as delícias da confeitaria Café com Leite também, que é da Viviane. Geleia de morango. Jordano, pode comer, tá? Tá, não, viu, Raquel? Tudo viu? pode, nem tudo lhe convém. Mas pode ficar à vontade. Temos também sequilhos deliciosos da padaria da ONG Nova Geração Brasil. Nossa mesa maravilhosa. Tem utensílios da Alicia Mara, né? Utensílios da Alicia Mara, mas também temos utensílios da Dona Varanda, da Tânia. E graças a Deus por isso. Agora a gente pode começar a falar sobre a solteirice. Sim. E nós escolhemos 2 pessoas muito queridas, né, Michele, pra gente e que têm maturidade para discutir. O Jordano quer tema. saber se ele pode falar tudo mesmo. Pode. Pode. Se eu cortar ele para. Mas essa ideia desse tema foi minha e baseada nas minhas conversas com o Jordano mesmo. Por quê? A pergunta que solteiro mais ouve, não precisa nem responder na igreja, é isso. Você não tem namorado, não? Quando você vai casar? Por que você não casa com aquela? E 80% do Jordano vinha de mim mesmo. Então, eu vim aqui para fazer uma correção. É o jeito dela te pedir perdão, viu, Jordano? Não, e é verdade. Porque se a gente vê 2 pessoas queridas, mas às vezes a pessoa não está no momento, não é isso. E a gente não tem que... o estado civil do outro não tem que incomodar a gente, né? E eu ouvi algo muito interessante sobre essa questão da solteirice. Porque a gente que é casado e está na igreja, a gente tem mania de querer casar todo mundo mesmo, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, gente... Senhor, eu tenho que me arrepender mesmo. Porque a gente tem mania de apresentar ao solteiro aquilo que falta. Que é o casamento. É como se aquilo faltasse e ele precisasse muito daquilo para se completar. E, na verdade, até para entrar num casamento, o solteiro já tem que ser completo. E isso foi feito com Eva, né? Lá no jardim, foi apresentado o que faltava. Olha ali, ó. Você pode experimentar tudo que tem aqui, mas vai naquela, que aquilo ali te falta. E dependendo do contexto que o casamento é apresentado e que a pessoa escolhe cair naquilo, ela não vai cair naquilo que o casamento é, que é uma bênção. Ela cai num pecado, porque ela cai talvez num momento que não é para ser,
com a pessoa que não é para ser, e deixa de ser, porque o propósito de Deus para o casamento é que seja bênção. Mas isso não quer dizer que alguém que é solteiro também não seja abençoado, né? Então, hoje nós vamos falar muito sobre esse assunto aí. Sim. Não, e até é para que, como solteiro se sente na igreja, e a gente respeitar os outros, a decisão dos outros, então que todos se sentem confortável e acolhido na igreja, né? E por que eu comecei isso do Jordano? Porque eu já fiz várias indicações para o Jordano. E quando eu entendi que o momento dele é a peregrinação, a busca solitária. Então, a gente procurando a identidade de Cristo. Então, às vezes, uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa madura na fé, vai atrapalhar o processo do outro. E a gente tem que respeitar. E, às vezes, as pessoas deixam na igreja dos comentários dos outros, né? Então, o que fere o outro não é engraçado, né? E a gente tem que policiar, se colocar no lugar do outro. Então, pode começar, Jordano. Assim, eu vejo isso como... Primeiro, como... Eu pensando muito como, assim, sobre o relacionamento. O que é o relacionamento cristão? A partir daí, como que a pessoa chegou até a fé? Como que ela chegou na igreja? O que ela conhece da fé? O que ela conhece desse relacionamento cristão? Porque essa pessoa ela vem com uma carga. E a partir do momento que ela vem com essa carga, ela ainda está conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, conhecendo como que seria esse relacionamento. Matando a carne, preparar outro relacionamento. Né? Isso. E ela está formando a tua identidade. Então, às vezes, quando a gente se deixa atropelar ou deixa que a pressão... Porque a gente vive numa sociedade que ela faz pressão para tudo. O tempo todo. Se está solteiro para casar, se está casado para o primeiro filho, se está no primeiro filho para ter o segundo, e quando vai fazer, como vai fazer. Sempre vai ter uma pressão. Só que eu vejo que é nesse ponto que, às vezes, as pessoas ou erram, tem uma nova decepção, ou ela sai da fé. Então, eu vejo como o tempo de discipulado, que até mesmo quando você chega na igreja, você tem alguém que te discipula, que te ensina, até vai te preparar para essa fase. E quando realmente sentir que é o momento, vai acontecer. Sim, e às vezes muitas pessoas chegam na igreja com feridas de relacionamento também, né? Então precisa um tempo de cura para você se preparar, para você restaurar até para o próximo relacionamento, né, Raquel? E a Raquel acompanha muitos pacientes. E assim, dentro, o que é até interessante ressaltar, né, que eu vou falar muito assim da minha experiência mesmo, nem só como psicóloga, né, nem das pessoas que eu atendo, mas muito também do que eu vivi e do que eu vivo na igreja, né, e o que vocês duas falaram, né, o que a Michelle falou dessa questão do relacionamento. Quando você fala de cura também dos relacionamentos, a gente às vezes pensa só em relacionamento afetivo mesmo, mas às vezes o relacionamento familiar, né? No meu caso, por exemplo, eu precisei muito de uma cura em relação à minha família, tudo que de referência, né? Da referência de casamento, né? Exatamente. Então, assim, durante muito tempo, eu entrei num relacionamento muito nova, infelizmente, né? Fiz essa escolha. E a escolha de estar ali, na realidade, não era exatamente... Eu não planejei estar ali, eu não queria. Na realidade, a minha ideia era viver solteira e querer viver minha vida, né, por mim, mas também ferida. Então, a ideia de eu quero viver sozinha ou eu quero viver solteira era estar ferida. Quando eu fui para o relacionamento, eu pensei que o relacionamento iria me curar. Só que, na realidade, ele me manteve no mesmo padrão, porque eu Você só transferiu, né? Só transferi uma dor para outra dor. E aí, quando, de fato, eu consegui, né, esse processo de terminar e tudo, e aí começar a me conhecer de verdade, foi onde eu comecei a me curar de todos os relacionamentos da minha vida, de todos os processos, e que aí eu realmente pude conhecer a minha identidade, porque uma coisa que eu gosto muito do pastor David Ricker, assim, que ele fala muito dessa questão de sexualidade, de solteirice, e o ponto central dele é sobre isso, a nossa identidade é em Cristo. Quem nós somos, né? Então, quem nós somos em Cristo, o que eu quero para a minha vida como pessoa. Então, se eu não tenho uma clareza do meu propósito, do que eu quero para a minha vida, como que eu vou construir uma vida com outra pessoa se eu nem sei o que eu quero construir para mim? Então, na verdade, você não sabe se seu barco está furado, vai colocar alguém, né? Deus não une pessoas, não. Deus vai unir propósito. Isso aí é muito claro. E tem outra coisa, o David fala muito isso, que Jesus ele morreu na cruz, não foi para fazer um homossexual virar hétero, não foi para fazer um solteiro se casar, mas foi para a gente ser salvo, para a gente ter vida eterna.
Por isso que o propósito é tão importante ser entendido, porque senão vai juntar com alguém totalmente fora do propósito e não vai adiantar. E falar em propósito, vocês não estão consumindo nada dos nossos patrocinadores, nem tomando um cafezinho na caneca da Eita Fisarte. A menina tá aqui, ela vai ficar chateada. Ela vai falar, cadê, gente, o pessoal tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, né, Larissa? Não tem como. Eles estão bem, eles estão muito bem. Ô, Michele, o Léo e a Michele, eles servem no Ministério Casados para Sempre e eles veem muito, né? Às vezes, 2 cristãos se unem num momento que não era ainda, né? Às vezes, a gente fala assim, não, vou escolher uma pessoa para andar comigo, e às vezes aquela pessoa está te deixando parada. Até teve um dos episódios que a gente gravou, que veio uma psicóloga, mas não foi desse tema, mas essa psicóloga, a Ivanise, que uma vez conversou comigo e ela falou, Michele, você deve ouvir isso toda hora, né? Que a pessoa não pode separar de jeito nenhum, porque o que Deus uniu, o homem não separa e tal. Não, eu ouço mesmo, ouço direto. E a Bíblia fala isso, que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas aí, indo para o lado dos solteiros, será que é Deus mesmo que uniu algumas relações? Ou foram as nossas decisões? Porque a gente tem o livre-arbítrio para fazer as escolhas. Então, tem situações que acontecem quando a gente vê chegando num divórcio, numa questão ali mais... Que é o que a gente... No meu caso do Léo, a gente não quer ver isso acontecer com ninguém. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer apoiar alguém ficar num relacionamento abusivo, numa questão tóxica, ficar passando por algum tipo de violência, seja doméstica, emocional, qualquer tipo que seja a violência. E aí, porque quando Deus une, existe uma junção de propósitos. Então, a coisa vai fluir. Porque Deus erra, Deus mente. Não, aí é a consequência da nossa escolha. Mas então por que alguém que sofreu, que passou situações, decide continuar? Talvez essa pessoa teve o discernimento que ela precisa honrar uma aliança. Aconteceu isso, né, lá com a família de Saul. Foi uma aliança que não era do agrado de Deus, mas eles tinham feito. Deus fala para que antes não fizer um voto do que fizer e não cumprir. E aí aquela aliança é mantida e a pessoa persevera e até existe ali depois uma junção de propósitos. Mas para quem é solteiro, já sabendo disso, como é o caso aí de vocês dois e de outros solteiros também, para que pagar? Eu vou falar pagar o preço, mas quem pagou o preço foi Jesus por nós na cruz, né? Mas eu falo mesmo, pagar o preço de oração, de sofrimento, de dor, né? Não tem essa necessidade. E, na verdade, é um privilégio você conhecer a Deus no momento que você está solteiro, né? Você começa organizando a base, né? Uma coisa que o Jordano falou importante, né, Jordano? Você fala assim, não aguenta pressão. Então, às vezes, você entra ali na igreja e ainda mais uma vez precisa da validação das pessoas, né? Então, eu faço para agradar. E a igreja não é um lugar para ser isso, é para a gente acolher as pessoas. Elas chegam do jeito que elas são e elas são transformadas pelo Espírito Santo, né? Então, não está ali para ser validada pela gente. E outra coisa que o Jordano falou, que a gente conversa muito, e que ele lida muito com os jovens, então a gente vê como que é o namoro do mundo. Então, você vê, se você chega na igreja e vai começar um relacionamento, qual a experiência que você tem de namoro? É aquele do mundo. Então, você vê, um jovem controlar os hormônios, a gente sabe como que é difícil, hormônio, né? Não converte, não. Quem fala isso daí é mentira. Converte, doutora? Não. Fica tudo igualzinho nos exames, não fica? Fica assim. Uns pulando. Não, e aí eu quero saber mesmo, como que vocês se sentem? Como você sente, Raquel, quando... Finge que a gente nunca fez isso, viu? Nenhuma, nem outra. A gente fazia, a gente arrependeu. De fica falando. Você tem que casar. Nossa, olha como combina com você. E assim, hoje, eu creio que em algum momento talvez isso gerou algum incômodo. Muitas vezes. Eu falo até pelo meu caso. Ela é muito elegante, ela nunca deixou transparecer, não. Vocês não perceberam. eu falo no meu caso, as pessoas cobram. É muita questão da gente não ter filhos. E já trataram, por exemplo, já me trataram como menos mulher por isso. De não participar. Que não é família, né? Que não sou família. Que família tem que ter filhos. Então, olha, quem que definiu isso? E aí... E qual que é o seu sentimento hoje e também o que já foi antes de você trabalhar essa questão toda aí? E aí, falando da igreja, né? Então, assim, várias vezes...
eu não me senti acolhida ou me senti muito pressionada. É uma questão que, às vezes, que é o que o Jordano estava falando, da questão das pressões, né? Que o mundo tem as pressões. E, assim, e aí falando, né, como psicóloga, me assusta ver como os adolescentes hoje já têm essa pressão com 13, 14. Eu falei, meu querido, tem toda uma vida para você viver. Por que você está tão ali com pressa? Ansioso. E, assim, eles se sentem na obrigação, já se sentem incompletos, já tão jovens, assim, e isso tem me assustado. Porque, assim, honestamente, eu comecei a namorar cedo, mas eu não pretendia. Claro que eu estava incompleta, tinha ali, mas eu não via isso como algo que iria, assim, me preencher, ou que ia... assim, vamos dizer assim... Uma obrigação de ter que namorar. Ou que ia realmente me completar. No entanto, assim, que durante o meu período, na minha caminhada, né, cristã com Deus, eu fui construindo, né, a ideia, né, da igreja é ser família. Então, a igreja, né, de onde eu vim, né, da Mosaico, onde eu fiquei 13 anos, antes de vir para cá, é a igreja que realmente passei o início da minha juventude, passei, né, toda a minha juventude e início da vida adulta ali. E, assim, foi muito legal, porque a gente construiu a família. Então, eu vi todo mundo ali que cresceu, que faz parte hoje em dia, está ali. Então, a gente se respeitava, todo mundo ali, independente se estava namorando ou não. Não tinha muito isso. Eu lembro que, até no início, eu senti um pouco isso quando o pastor estava me conhecendo, o pastor Júlio, né? Gosto demais dele, é uma pessoa que... Nossa, é a pessoa que me ajudou em todos esses anos. Então, assim, ele me acompanhou. No início, eu acho que talvez ele tinha um pouco essa visão, mas depois ele foi mudando bastante. E, assim, no meu processo, né, que eu vivi todo, se não fosse ele, a pastora Lucilene, eu não sei como é que teria sido. O acolhimento que eles me forneceram. Mas isso, assim, eu vi especificamente na igreja que eu participava. Nas outras igrejas, nos lugares que eu frequentava, era uma pressão muito grande, né? E aí, eu nem pensava em gravar esse podcast, eu estava comentando isso há um mês e pouco atrás com meu amigo. Então, assim, eu vi os meninos, a gente viu eles crescer. Então, às vezes, na época, meu namorado não ia para o retiro, não ia para as coisas da igreja. Eu nunca deixei de ir, porque eu sabia que meu coração estava ali, meu propósito. Então, assim, se ele não quer ir, ok, eu vou. Então, assim, eu nunca deixei de fazer nada na minha vida. E, assim... É um lugar que você sentia que pertencia, né, Raquel? Exatamente. Eu vejo que, assim, o que Deus me abençoou, e, assim, essa questão de ser... Eu diria a palavra autêntica, e tem a ver tudo com o que você me perguntou, né? Ser quem eu sou é que me manteve ali firme, a minha identidade. Por quê? Eu consegui estudar, eu consegui trabalhar, eu consegui fazer isso tudo. Coisas que se eu tivesse ficado num relacionamento como a pessoa queria, eu não teria avançado. E aí, assim, eu vi esse pessoal todo, que era mais jovem que eu, casar. Hoje eles têm filhos, eles têm família, eles têm tudo isso. Então, assim, eu vejo... Mas a nossa amizade cristã, ela é a mesma de 10 anos atrás. Eu fui visitar meu amigo no feriado, no 4 de junho, mês passado, e eu cheguei na casa dele, e como eu era amiga dele, eu me tornei amiga da esposa dele, depois me tornei amiga dos filhos dele. E a conversa, assim, era como se a gente tivesse 10 anos atrás no retiro, do mesmo jeito. Então, eu vejo que essa maneira das pessoas lidarem é uma maneira muito saudável, mas, infelizmente, não é a maioria. Então, isso me trouxe muita dor ao longo dos anos, quando eu terminei. Nunca fui tão polida assim sempre, às vezes eu ficava meio brava, meio revoltada. Mas, hoje em dia, eu entendo o meu propósito, a minha identidade, e eu estou bem com quem eu sou. Então, assim, não vou... E aí, o outro ponto que a gente tinha até falado, né, Michele? Não é porque... tem gente que fala assim, então ela é solteira, feliz solteira, não quer casar. Não é isso, não é que eu não queira ter uma família. Não, estou solteira, é esse meu momento, né? Exatamente. E é que você sabe que eu pus... A Michele falou da Bíblia, eu escolhi aqui algumas passagens, né? Que como que o casamento e a solteirice são apresentados como dádiva. Não que um é completo, outro incompleto. Então, a gente tem o exemplo de Jesus, de Paulo, que eram felizes solteiros, né? Para cumprir propósito. Para cumprir o propósito, né? E aí não é a questão de, assim, enquanto eu espero, eu estou feliz, ou enquanto eu aguardo. Não, na realidade, eu já estou completo, eu já sei do meu propósito, estou vivendo ali. Se alguém que também estiver um propósito semelhante, que eu puder contribuir, a pessoa puder contribuir no meu propósito, a gente puder estar junto e caminhar junto e eu me casar, ok. Mas se isso não acontecer... Eu não vou diminuir para caber na vida do outro. Não vou ficar triste por isso, não vou ficar decepcionada com Deus, nem com nada, porque eu acho que Deus não me deve nada. E assim, não é algo que me falta. É algo que eu quero para minha vida, sim, mas é algo que, assim... Hoje em dia, eu falo assim que eu não quero morrer, eu quero viver muito. Mas que se eu morrer hoje, eu tô feliz, assim, eu vou morrer dentro do propósito que eu estou cumprindo na minha vida. Então, não vai me faltar nada. Se eu viver mais uns 10, 15 anos, 20 anos, eu estou ótimo. 30 anos, ok. Mas se não, eu tô feliz.
do jeito que minha vida tá E hoje. essa necessidade de ter que arrumar, de ter a chance de cair em cilada é muito grande, né? E eu vejo para o homem, às vezes, tem um lado mais pesado para a mulher, mas do homem disso, fala assim, nossa, eu sou menos homem porque eu tô... O que você já passou nessas situações? Porque fala assim, nossa, como assim? Ó? Você é homem, você está recusando. Aquela menina tá querendo namorar com você e você não quer. Não é assim? Mas vamos colocar aí, nesses 4 anos, dos últimos 2, foi quando eu comecei a ter a minha identidade em Cristo. Quando eu comecei a entender o propósito que Deus queria na minha vida. Mas nesse período até ali, eu tive aquele pendendo para volta para o Egito ou segue no caminho de Canaã, caminho da bênção. Às vezes, eu me comportava como Caleb e Josué, que já olhava para o Canaã, às vezes eu ficava como os espias. Vou voltar. Mas E esse momento é o maior sofrimento. É o maior sofrimento. Quando você posiciona, aí você só sabe que vai para frente, né? Na questão de propósito e todas as outras áreas, eu fui me lançando. Às vezes até demais. Só que eu fui entendendo agora, isso aqui já não cabe, isso aqui já cabe, isso aqui é onde que eu me encontro, isso aqui é onde que Deus realmente quer, isso aqui é o que a pressão do outro está me fazendo ir. Então, eu fui vendo onde que eu estava me escorando e onde que eu estava me ancorando. Então, eu falei, opa, está na hora de acertar os pontos. Só que nesse processo dessa transformação, também me veio uma depressão. Porque quando você está conhecendo a Cristo, mexe algumas feridas. Aquelas máscaras que a gente tem, cai. Então, quando ficou aberto, eu falei, pronto, agora lascou de vez. Então, só que eu fui e comecei a buscar. Então, só que eu já sabia que nesse processo não era a hora de colocar ninguém. Então, não era a hora de me ceder a pressões. Ainda que eu pudesse olhar e falar assim, poxa, é interessante. Seria legal, né? Mas não é, ia atrapalhar a sua caminhada, né? E eu atrapalhar do outro. Com certeza. Porque se Então, você está contando aí que tinha ferida, o que você ia fazer com a outra pessoa? Ferir. Exatamente. E aí não ia ser... Cada um dá o que tem, né? Finalizando esse bloco, Raquel, vocês 2 trabalham com jovens. E tem alguns encontros na igreja de solteiros. E esses encontros não são para arrumar namorado, né? Como que estão sendo esses encontros? Com certeza, né, Jô? A gente está até brincando no final de semana. Para a gente, hoje em dia, já é um pouco complicado, porque a gente já é 30 a mais, né? Então, assim, eu, pelo menos, eu tive esse privilégio, né, de crescer na igreja. Então, assim, a dimensão que a gente tinha, pelo menos na igreja que eu estava, hoje em dia a galera já tem mais essa ideia, assim, de talvez ir já namorar. Mas na minha época... Ai, meu Deus, falando desse jeito. Mas na minha época, a gente ia realmente por conta de Cristo. Assim, eu ficava doida para ir no sábado. Raquel. Exatamente. Você está falando exatamente agora. Isso. Você fala atualmente agora, do Conexão Cristã. Isso. Tá. Você está falando atualmente. Não, é porque assim... mas é bom sempre... ela até contar, né? Do antigamente. Antigamente. Quando eu era jovem. Exatamente. Quando eu era jovem, a gente ia pro culto por causa de Jesus. A gente não ia para poder ir pensando em namorar e tal. A gente estava lá com 18 e tal. Claro que sempre tinha aquela pessoa, assim, o irmãozinho do louvor ali, sempre todo mundo queria. Sempre todo mundo, nossa, o irmão do louvor. Quero ver se ele tem Jesus, né? Vamos ver. Todo mundo ficava ali interessado e tal. Mas assim, não era da maneira como é hoje. Acho que era muito mais ingênuo, eu diria. É a coisa do jovem mesmo, né? De ter essa expectativa. Admiração. Tem um irmão que está aqui na sala, ele é do estúdio, ele não gosta, ele fica nos bastidores. Entendi. Ele ia para o encontro de jovens também com um objetivo. Quem nunca? Mas a ideia é exatamente isso, né? Então, assim, a gente, junto com o pastor Samuel, criou o Conexão Cristã, né? Um encontro uma vez ao mês nos sábados. Por quê? Exatamente... É isso que a gente estava conversando. A gente se sente muito deslocado. Então, assim, honestamente... Pra falar temas que fazem sentido para não é só nossa idade. Não, porque tem viúvos, divorciados. O grupo é para isso, né? E você vê... Às vezes vem a primeira vez desconfiado e vê que várias pessoas falam assim, nossa, foi muito legal, foi um tema legal, foi uma noite de testemunho, né? E qual é a questão, né, Alice? Assim, eu falo por mim. Quando eu cheguei aqui na Mosaico, eu sou uma pessoa, como eu falei, nasci no lar cristão, então sempre vivi na igreja, então ali estou acostumada, mas chegou um tempo que eu me senti muito sozinha na igreja. Do primeiro ano que eu vim morar aqui, eu fiquei muito sozinha. Foi até a época que eu conheci o Jordano, né? Conheci a Nova Vida, conheci o pessoal de lá, conheci um monte de gente, por quê?
chegou um ponto assim que a igreja estava com mais casais e mais famílias, então o Ministério de Famílias, a Michelle e o Léo sempre, assim, atuando muito, e assim, na realidade, a sua família, a família do pastor Samuel o Léo e a Michelle foram os que mais me acolheram aqui desde o início. Só que também vocês têm a vida de vocês, né, a Michelle e o Léo estão na vida deles, então, assim, durante a semana a gente estava na célula junto, mas final de semana eu estava sempre sozinha. Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha o que fazer, e aí cabe a autorresponsabilidade, que beleza, eu tô me sentindo sozinho, o que eu preciso fazer? Criar novos amigos. E aí não era uma solidão no sentido nem de, tipo assim, eu quero ter alguém ou um namorado, eu quero ter pessoas que vão compartilhar comigo a fé, que eu posso convidar no final de semana para sair, para conviver. E aí, falei, ok, se eu tô me sentindo sozinho, o que eu preciso fazer? Novos amigos. E aí foi onde eu comecei a conhecer outras pessoas e queria também amigos cristãos. Não que eu não... Possa ter amigos de outros. Eu, inclusive, eu já tinha outros, mas eu estava sentindo necessidade de ter amigos que pudessem compartilhar a fé, que eu pudesse ir no culto junto, que eu pudesse conversar, que a gente pudesse ter uma conversa cristã. E aí foi onde foi muita gente legal, onde eu me abri para isso, muita gente legal veio. Mas, ao mesmo tempo... Ao invés de vitimizar, né, Raquel? O ponto, às vezes, as pessoas é exatamente esse, Lícia. Porque quando, às vezes, eu chego na igreja e não me sinto acolhido, eu vou generalizar, achar que a igreja, ou todos os cristãos, ou que Jesus todo é isso, mundo, né? Ninguém, todo mundo né? é assim. E, na realidade, não. Se eu estou com essa dificuldade, eu pensei nisso. Assim, se eu estou com essa dificuldade, eu tenho que abandonar a minha igreja ou alguma coisa, porque Deus me plantou aqui. E aí, no final, acaba abandonando a fé, que foi o que o Jordano falou. Porque é a batalha espiritual, é a carne lutando contra o espírito. E aí, o que Satanás faz nessa hora? Lança a seta ali e fala... Você está sozinha. Seu lugar não é aqui. Olha se você estiver lá fora. Olha só o tanto de oportunidade. Olha o que... Foi o que você falou. Claro, você pode ter, porque a gente não é extraterrestre, não. Nós vamos ter amigos, né? Que não compartilham da mesma fé. Mas o ideal é que a gente caminhe com pessoas no mesmo propósito. E não somente para um relacionamento amoroso, não. Mas em tudo na nossa vida, né? Porque ali é união de propósitos em todos os sentidos. Porque nós vamos ter dificuldades. Em tudo. Se tem os mesmos valores... Elas vão sustentar a gente nas dificuldades. Se for a carne, que foi o que você compartilhou, né, Jordano? Tiver vencendo, que atraiu nas pessoas, mais forte, aí vai voltar mesmo, vai lá pro Egito. Exatamente. Né? Então, gente, nós vamos dar uma pausa e iremos para o segundo bloco. Sobre a Mesa Podcast, onde a fé vira conversa. Retornando, e esse papo tá muito legal. Mas será que a gente está fazendo solteiros, Michelle, acharem que eles estão incompletos? Quando Deus tem chamados para eles estarem vivendo plenamente hoje? Eu também acho isso agora, né? Depois de um tempo. No AN, que é o curso de noivos, eu sempre brinco com os casais falando sobre isso, né? Eles morrem de rir porque eu sempre uso o mesmo exemplo. Eu falo... Gente, não fica com essa história de metade de laranja. Para de caçar metade de laranja, que isso é só o Fábio Júnior. Tá procurando até hoje a dele. Casou 7 vezes e ainda não achou, né? Não existe, não. Aí o povo fala, gente, eu nunca pensei. Já parou a pensar? A gente entra no relacionamento, a gente já falou no início, né? Aqui do episódio, completo. Não é ficar o tempo inteiro procurando. Quem procura, acha. Né? A gente fala que a gente precisa ser encontrado. Nós somos achados pelo Senhor. A Bíblia fala isso o tempo inteiro. Então, eu também creio, eu não acredito que Deus tem lá alguém falar igual... Só no caso do Léo, que Deus estava preparada para ele, né? Mas do restante da humanidade... O restante dos humanos não, de jeito nenhum. Mas não, gente, eu tive tantas oportunidades ali. O Léo, mais ainda do que eu, milhares de oportunidades, né, Léo? Mas, e a gente escolheu. E... a realidade dos dois é diferente, né, Lícia, também? Porque a Raquel, ela nasceu ali num contexto cristão e o Jordano foi achado pelo Senhor há alguns anos. Não, e você vê, a gente teve que ir corrigindo a rota do casamento. Totalmente. Gente, começar um casamento na presença do Senhor, da gente completa, é outra história. Né? Totalmente diferente. Eu falar, gente, não. Eu comecei a namorar, já era cristã. O marido dela levou ela pro curso, o primeiro date. Primeiro date deles foi no muito crente, gente. Muito crente. Sim. Pois é. E aí a gente vê essa tão de procura. Na hora que o pessoal assusta, tá tudo falando em línguas estranhas, né? É umas coisas que não dá. Não dá. Pro cristão. Gente, é sério.
Porque o modelo... É modelo? Vamos falar modelo. O modelo do namoro cristão é totalmente contrário ao do mundo. Da sociedade. Que você já nasce ouvindo qual que é o padrão, né? E uma coisa que a Raquel falou foi interessante, porque, mas eu não tenho ninguém. Então, que eu seja a primeira a criar o grupo. Vocês estavam falando de grupo que vocês têm. E eu vejo isso muito. O Jordano já foi lá na célula dos jovens. Jordano tem que contar isso agora para todo mundo saber a história do grupo. Aqui, você vê nos jovens, as meninas... Os jovens, é difícil os jovens se entrosarem, de enfrentar o mundo, de ter amigos na igreja, né? E eu vejo lá na célula, começaram 3, ela lá, eu, Lulu e a Isa. E depois a Isa foi para a faculdade, não coincidia. Ela tinha aula no horário da célula. Então, hoje a gente vê uns 30 jovens, né? Então, um tem que dar o primeiro passo, né? Então, conta do grupo, Jordano. Então, os bastidores aqui, eu comentei que Raquel e eu estamos num grupo que começou com o nome... crentes solteiros. Veio a Copa. Aí colocou jogos da Copa. Então, a turma reunia para assistir jogos e tudo mais. Isso, até para passar, tem isso nessa igreja, tem isso. E o bom é isso, né? Um convivendo com os outros, né? Conhecendo outras pessoas. De denominações diferentes. Sim. E sempre ali compartilhando coisas. Aí veio esse propósito da Copa. Acabou a Copa. Tava sem assunto. Aí eu, com a minha mania de tumultuar, mandei lá hoje. Falei assim, gente, todo o nosso esforço foi reconhecido. Raquel e eu, como solteiros profissionais, somos chamados ao podcast. Promovido. Solteiros profissionais foi hoje, né? E falando nisso, vocês acabam sendo líderes para os jovens, referência para os jovens. Raquel, convida para... Os jovens virem no encontro de sexta, como que funciona, que horas que é, onde é. Gente, então, vocês aí, adolescentes e jovens aí, né? A gente se coloca entre 12 e 20 anos, né? Mas a gente aceita, ele tem o Rodrigo, né? Que é 22, 23 anos ali. A gente dá uma agregadinha ali no pessoal de 20 e poucos anos, né? Então, é um encontro que a gente tem toda sexta-feira aqui na Igreja Mosaico mesmo, 19h30. Então, sempre a gente faz alguma coisa diferente na sexta. Normalmente, a gente tem uma revista e, assim, honestamente, a gente estuda, né, a revista para poder fazer a lição com os jovens. E, assim, como que eu cresci esse ano com as lições que a gente teve? A gente teve discussões, assim, muito polêmicas, interessantes e profundas. Então, assim, muito legal a gente compartilhar, tem um momento do lanche, né? E é claro que o nosso pastor, a gente sabe que ele não é nada tradicional, então de vez em quando a gente vai pra quadra, de vez em quando nós vamos lá pra serra, tomamos chuva esse ano lá na serra, foi ótimo, foi muito Raquel, bom. E oportunidade também deles saberem sobre sexualidade, sobre relacionamento, né? Eu vejo que, às vezes, você e a Michele, como que às vezes são mais referências que os pais dos jovens, né? Que eles vêm tirar dúvida, perguntar, né? E às vezes o conselho seus é pautado na palavra, né? E a ideia muito do culto dos jovens, inclusive, assim, a gente fala culto, mas é um encontro, na realidade, e assim, é um bate-papo. E assim, tem dias que os meninos contam da experiência deles, fazem perguntas, me questionam a Bíblia, coisas, assuntos. Aí, de vez em quando, eles vão lá no Apocalipse, um assunto que nem nada a ver. Eu falei, não, você pergunta pro Léo, gente, vai lá. Não, porque nós estamos falando de outra coisa. Mas, assim, é muito interessante como que eles têm essa liberdade. Aconteceu uma situação outro dia, assim, que um jovem estava falando que estava querendo desviar, que estava pedindo ajuda, e começou a chorar no meio da ministração que a gente estava. E todo mundo acolheu ele, assim, foi muito legal. 2 semanas atrás, eu estava muito triste. 3 semanas atrás, muito triste com uma situação que aconteceu. E aí eles me acolheram, sabe? Então, assim, é muito legal esse espaço. Mas a gente precisa se permitir, né? Ser vulnerável. Igual esse jovem que teve coragem de falar assim, eu estava querendo desistir de Jesus, do caminho. Eu estou pensando em sair, eu quero desistir, eu tô fraco na fé, eu preciso de ajuda. E assim, ninguém julgou, todo mundo foi ali, todo mundo acolheu, conversou com ele, foi muito legal. E a gente precisa ter essa vulnerabilidade. Não tem como ajudar quem não quer, né? Às vezes as pessoas até querem, sabe, Lícia? Mas eu vejo assim que... Não sabe que existe um lugar. Aí a gente vai até um pouquinho na virtologia ali, do orgulho, né? O orgulho às vezes não deixa as pessoas pedirem ajuda, né? E o Jordano também tem. E o Jordano é interessante porque ele dava muita carona, ainda dá. E às vezes isso angustiava e ele foi entendendo o propósito das caronas também, né, Jordano? De convivendo com os jovens, dele entendendo que não só na igreja, lá no tatame ele era referência para os jovens. Quantas pessoas do Muay Thai que
que ele foi levando para a igreja, e jovens que querendo, falam assim, nossa, eu ainda sou novo, mas os meninos considerando como se fosse pai, de aconselhando, né? E fala do encontro seus na sexta também, Jordano. Na sexta tem a Célula ONI. Michele, Raquel, você não falou. Sexta-feira, às 19h30, na ONG Nova Geração Brasil. Isso, né? Isso. E o do Jordano, sexta-feira? Às 20 horas, lá no Sudário. Temos a Célula ONI. Aí é idade variada. Mas temos no sábado, na célula, temos também na sexta, às 19h30. Aí é na casa do pastor Nilson a Célula Team, para molecada até os 18. E no sábado, às 19h30, temos o Culto Jovens, a Juventude Dínamos. Toda semana? Toda semana. Todo mundo é muito bem-vindo. Sempre tem algum encontro também. Recentemente fizemos a Festa Dínamos, Festa das Cores, fizemos várias brincadeiras dinâmicas. Teremos agora o nosso congresso do Dínamos, em agosto. E tem um congresso Team também, que vai ser em setembro. E, como você tinha falado, né, sobre essa intimidade com os jovens, eu fui percebendo que isso passou da igreja para o tatame e até mesmo para a musculação, onde eu atuo. E, às vezes, a gente vai entendendo o propósito, porque Deus usou... E quando você foi entendendo também que você era cristão em todo lugar, né, Jordano? Exatamente. Então, eu passei por um processo que Deus me pediu, na célula, na igreja. E uma vez, não lembro outro lugar, falou, eu quero de você o seu trabalho. Então, eu não entendia. O Jordano entendia que era largar o trabalho dele, né, Jordano? Não era porque, isso, ser usado no trabalho. Seria né? assim. Mas eu tive que largar algumas coisas. Eu tive que abandonar. Escolher algumas. Tive que fazer. Né? Então, assim, algumas coisas pesaram e muito. Que eram coisas que eu tinha buscado durante toda uma vida. E, de repente, falei, cara, será que vale mesmo a pena eu renunciar tudo que eu procurei até aqui para viver esse evangelho? E quando eu entendi que não é para mim, é para o outro. Então, algumas vezes eu já estive dentro da academia e chegou alguém e falou assim, que nem é meu aluno, chegou assim, eu preciso tirar uma dúvida, você pode conversar comigo, me indicaram conversar com você e tal. Até que chegou algumas vezes, eu estava dentro do tatame, a pessoa falou assim, eu não quero falar com o Jordano, o treinador, agora quero falar com o pastor Jordano. Eu falei, oi? Pastor? Já me elegeu assim? Mas, e naquele momento que vem contar várias coisas. Relacionamento é o top 3 ali, né? Para falar. Porque vem outras... E o Jordano já teve situações, né, Jordano? De um ali indo para a igreja e outra indo para coisa de matriz. Esqueci a palavra. Matriz africana. De matriz africana, mas como que é? Não é religião, né? De indo em terreiro mesmo. E o Jordano explicando o que é o jugo desigual, né? Então, de cada um servir... Caminhando diferente, né? E, assim, até ter o discernimento, né? Até o momento que Deus realmente pegou assim, vai lá e fala para aquela pessoa. Então, assim, às vezes, o que acontecia é que no momento que eu estava ali parado, vai lá e fala com aquela pessoa. Então, no meio do treino, acontecia. E, às vezes, eu até falava para a Alicia, vocês não sabem com quem que eu acabei conseguindo falar. Com pessoas extremamente fechadas. E, às vezes, eram pessoas que a gente tinha convívio. Mas eu vejo sobre os mais jovens, principalmente os 15 ali, eles já me veem como essa referência. Tem até, por causa do projeto que eu tenho lá, o projeto Legado de Davi, que tem aula de Muay Thai e de Jiu-Jitsu. Esse projeto é muito legal. Todo sábado, às 9 horas, às 10 Jiu-Jitsu. Nova Vida. E, inclusive, as crianças da Casa Lar participam também, né, Jordano? E já teve criança aceitando Jesus lá no projeto. Porque eles fazem a luta e eles têm um momento da palavra. Sim. Né? Então, são todos convidados. Não são só meninos da igreja, né? Todo mundo. Tá todo mundo convidado. A gente vai colocar na descrição no YouTube e no Spotify sobre esses endereços, né? Essas situações, porque é aberto, né? Para quem quiser participar, né? Igual a Conexão Cristã, né? Então,
Conexão Cristã, inclusive, ele tem a questão de conexão cristã, mas a gente, quem sabe, conhece muita igreja mosaico, né? A gente, na realidade, não fala nada sobre religião, né? Sobre evangélico, mas sobre pessoas que querem ser melhores, que querem entender mais sobre Jesus, querem conversar. Então, a ideia do Conexão é da gente realmente criar novos vínculos, novos laços, da gente entender melhor as coisas e da gente se aproximar e ter um espaço ali para conversar, porque é o que a gente estava falando, né? Então, assim, eu vejo dessa mesma maneira, né? Acabou que, como a gente tem 2 semanas que eu saí desse tema, né, do podcast, aí acabou que algumas coisas foram me ressaltando, assim, foram vindo à minha mente. Aí, semana passada, eu estava conversando com uma irmã da nossa igreja que é viúva, aí uma pessoa chegou assim para ela, mas seu marido morreu, né? Assim, ele falando de até um tom assim, eu achei... A maneira que me falou foi até um tom... Não foi hostil. legal. Foi hostil, assim, foi um tom invasivo. Mas ela levou numa boa. Falei assim, mas você tem que casar de novo, porque você tem que aproveitar a vida. Aí, nessa hora, eu não aguentei, não fui polida. Falei assim, olha, mas ela já está aproveitando a vida dela, não precisa casar de novo para aproveitar a vida dela. Se ela quiser casar novamente, ok. Mas e se não? Ela não vai estar deixando de aproveitar a vida dela por isso. Então, assim, as pessoas têm esses padrões, assim, e impõem o tempo todo. Então, assim, isso é o que a gente sofre. E aí eu fico pensando, assim, que quem é solteiro, né, ou quem é divorciado também tem ali. E esse grupo é para isso, né? Da gente... se você tá né, ouvindo esse podcast, você está na igreja, ou que seja, em qualquer religião, em algum espaço, né, e está se sentindo ali sozinho, sem um apoio, sem um suporte, procura ajuda, gente. Não sofra sozinho, né? E a gente... pode ser uma ajuda profissional também, claro, né? Mas procure criar uma rede de apoio. Um vínculo, né? Raquel, e você vê isso, e a gente ter o cuidado com as palavras e colocar no lugar do outro. Talvez vocês, por ter solteiro, talvez a Michele por não ter filho, talvez eu por ter muito filho. Então, você vê, cada um, a gente ouve comentário que, às vezes, eu sempre repito, o que dói no outro não é engraçado. E a gente tem que vigiar as nossas palavras, né? São os frutos do Espírito, né? Ter domínio próprio, né? De ter o filtro. E nós estamos indo para o nosso último bloco. Nossa conversa está muito interessante, mas estamos partindo para o último bloco, né, Michele? Isso mesmo. À mesa, Jesus ensinava, curava e transformava. Aqui a conversa continua. Sobre a Mesa, podcast da Igreja Mosaico. Então, Jordano, conta alguma experiência sua assim, que não foi tão agradável, até para a gente aprender e não fazer. De mãe querendo falar, Jordana, essa daqui é minha filha, ela está solteira também. Esse daí já teve aos montes. Quase que todo dia, parece. Aqui, eu vou te apresentar. Esse problema, esse erro eu não faço, né? Não, porque todo mundo tem que casar, menos as filhas dela. Porque você viu, elas estão completas. Até Deus colocar uma pessoa na vida dela. Eu já tive essas experiências. Tal pessoa acho que combina. Aí chega outra, tal pessoa acho que combina. Já teve caso de profetada. Pessoas, não vou falar que são da igreja próxima. A gente chegar assim, cara... Sonhei. Sonhei. Se falar, não, irmão, tem algo para falar com você, é de Deus. Eu falei, então Deus está falando que vai fazer isso, isso e isso. Mas eu tenho uma pessoa aqui para te apresentar. Eu falei, cara, falta um discernimento aí. Que Deus é fofoqueiro, ele ia tocar no meu coração primeiro. Isso que eu faço. Se for de Deus, Deus, então fala comigo também. Eu falo isso. Se falou com você, fala comigo também. Tem essa questão das pessoas tentando forçar de tudo quanto é jeito. Por que isso? Porque criam ideias, por que deve ou não deve ser. Mas eu sempre, assim, dos tempos para cá, o que eu tenho feito? Primeiro que eu tenho tentado levar na brincadeira. Então, quanto mais fala, mais eu alimento também. Vou deixando, não, beleza, fala mais. Às vezes, eu dou uma tesourada. Você faz a brincadeira, mas você vai colocando seu limite também, exatamente, né, Jordano? As pessoas estão entendendo o seu limite também. Eu vou dando aquela... Porque, assim, para quem me conhece no meu dia a dia, às vezes eu sou meio diretão. E eu estou tentando dar essa... Respirada. Você não ser mais esse cara tão... Aí, eu tô tentando dar aquela... Vou aprender. Aí eu tô... Assim, às vezes eu brinco, igual eu estava falando mais cedo aqui sobre umas brincadeiras, né? Teve um garoto que eu discipulo, ele chegou e falou assim...
cara, eu vi que tal pessoa andava com você. Pô, casou. Esse, o outro tá noivo, o outro tá namorando, o outro tá namorando. Cara, eu cheguei agora, mas pelas minhas contas é minha vez. Aí tá namorando. Vou ficar junto até arrumar. Aí eu tô perto tanto que já arrumou também. E eu vou levando assim, na brincadeira, mas hoje eu não me privo de conhecer pessoas. Só que também eu não vou... Não ficar na defesa o tempo todo, não ficar na defesa, mas também não sair atacando, né? Porque também fica... Tem que ter esse... Eu acho muito legal que o Jordano tem muitos amigos jovens e é referência, mas ele é muito cuidadoso disso. Então, se pede carona para uma menina, ele leva o menino junto para ir na casa, para não ficar junto certo, com a menina. Né? É vigilância. No carro, né, Jordano? Até para... Então, leva um dos meninos, mesmo se tiver que dar a volta na cidade toda. Ele leva as meninas primeiro, depois leva os meninos. E você vê, às vezes, até o solteiro acha que lugar de liderança na igreja não é para solteiro, né, Michele? Não. Que acha que solteiro não pode ser no Ministério do Louvor, que não pode ser no Ministério da Dança. Se fosse, que não pode participar, né? Que só vai poder participar. Se fosse assim, como que estava? O Paulo estava enrolado, hein? Sim, e olha o ministério de Paulo. Ele enviava, orava. E aí é bem complicada essa situação também. Tem também muitas leituras pessoais sobre essa questão, né? Claro, você não vai colocar um pastor solteiro para cuidar de casais. Aí é uma questão mais lógica ali, né? Mas também tem algumas situações que a gente tem que analisar. Eu conheço um pastor lá no Espírito Santo, ele é solteiro, ele decidiu dedicar a vida dele ao Senhor, né? É daqui de Santa Cruz de Minas. E ele foi embora, decidiu, e ali ele faz o papel de pastor mesmo, tem ali as questões que ele tem que resolver, porque ele não fala dele, ele vai dar as orientações que estão na palavra de Deus. Mas a vigilância dele tem que ser redobrada. Porque tem essas questões todas aí. Você deu o exemplo da carona. Né? O exemplo da carona é um exemplo muito simples mesmo. Casado, quem é homem casado, vai dar carona para mulher? Pode dar carona, mas desde que tenha alguém junto. Tem ali alguém, evitar, fechar as brechas. A gente não dá brecha. Solteiro. Mas ele também tem essa mesma papel. Então, assim, essas são questões de bom senso. De vigilância mesmo. Que não vale para a questão só do Estado civil. Civil, não. De bom senso é uma questão de mesmo, bom senso, de princípio. Um cristão vai pensar assim. Mas eu falo no caso, por exemplo, alguém que está numa liderança. Aí que tem que ainda ter mais vigilância ainda. Outro ponto que eu vejo como líder, lidando com grupos, célula, outros grupos, eu passei a eleger pessoas para cada função. Por exemplo, se ela está comigo na célula, mulheres, tu que manda mensagem. Eu nem vou ficar por essa conta, não. Os homens deixam comigo. Mas mulher, eu peço que uma mulher vai lá e... Acolha a outra. Acolha a outra. Precisou disso. Pode ser que a demanda venha para mim, mas eu vou transferindo aos poucos para cada pessoa que possa ajudar naquele ponto. Gente, eu amei nosso podcast, amei o tema. É um pedido de desculpa meu e da Michele. Para todos os solteiros que a gente já tentou casar, a gente vai tentar. Tentando, gente. Ficar nós mais controlado. Não, nós estamos tentando. Tentar quer dizer que a gente pode dar umas derrapadas. Sim. Sabemos. Mas, antes de dar tchau e de fazer considerações finais, nós temos um quadro muito especial aqui no Sobre a Mesa, que é um café e uma pergunta. Um café e uma pergunta. Um café e uma pergunta é se vocês agora tivessem com Jesus sobre a mesa, lá na casa de vocês, na academia, no consultório, em algum ambiente, vocês e Jesus. Um café e uma pergunta. E não vale, eu já aviso para todo mundo que vem aqui, viu? Eu tô com Jesus todo dia, toda hora. Já não vale essa resposta. Um café e uma pergunta. Raquel, qual seria a sua pergunta para Jesus? Fiquei pensando nisso, viu, Michele? A proposta, inclusive, gente, o café estava realmente maravilhoso. A xícara linda, entendeu? Amei, obrigada. Amei o café. E eu ouvi também, né, algumas pessoas, respostas, achei bem legal, mas assim... A minha pergunta para Jesus seria um pouquinho mais pesada. Eu perguntaria para ele por que tantas crianças inocentes sofrem tanto, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que ainda
Eu estava conversando isso com a Noah uns dias atrás, uma situação de umas crianças, e falei assim, Noah, isso é uma coisa que ainda me intriga muito, sabe? Assim, eu sei que Deus tem todo o poder, Ele tem todas as coisas, né? E não cabe a mim questionar. Eu entendo a questão do pecado e da humanidade, o que trouxe. Mas e essas crianças que mal nasceram, não fizeram nada e estão nessa situação? Então, assim, eu acho que é uma pergunta que eu quero fazer para Jesus no céu, assim, para eu entender melhor isso. Assim, é uma coisa que às vezes me tira um pouco a paz. Mas, enfim, acho que eu perguntaria, a gente conversaria muito sobre essa questão da humanidade, de tudo. Que a gente vê muita coisa, né? Vocês estão com a gente aqui, né, na ONG também. Então, a gente trabalha com um público, assim, que a gente vê umas situações que eu fico me perguntando, assim, gente... E aí, se eu me pergunto isso, me coloco muito no lugar delas e perguntando, assim, como que elas veem Deus, né? Então, eu tento ser esse acolhimento para elas, estar ali, mas tem momentos que me faltam palavras, às vezes, para consolar essas pessoas, essas crianças, para poder acolher. Até para elas terem esperança para prosseguir, né, Raquel? É. E aí eu tento muito trabalhar isso, assim, né? Eu falo dentro da igreja, principalmente, né? A questão, né, de Jesus, de ter uma esperança. Então, a gente, de fato, não perder a esperança em Jesus. Mesmo sem a gente... Porque, na realidade, nós temos as respostas, né? Mas a Bíblia fala, né, que os pensamentos de Deus, os caminhos dele são mais altos que os nossos. E também o fato de Deus, exatamente, Ele é soberano, Ele está ali, Ele, então, não é obrigado a responder todas as nossas perguntas. Então, a gente tem os nossos questionamentos, inclusive, talvez, internos, de coisas que aconteceram na nossa vida... Mas Deus não tem que responder tudo a gente. Ele já fez o maior e o melhor por nós, que é dar o Filho dele Deus dá o Filho dele por nós. Jesus se entregou na cruz por nós. E isso já é suficiente. Né? E aí, Jordano, seu momento. Foi muito profunda, pô. Eu tô sendo mais egoísta. Não, mas ó, a gente nem tava aqui. Ela fez essa pergunta para Jesus na hora do cafezinho. Fiquei pensando assim, pô... Mas, sei lá, eu acho que hoje... Eu não teria, assim, eu faço pergunta toda hora. Inclusive nesse sentido. Hoje, eu me perguntaria se eu estou realmente no centro da vontade dele. Ou se eu não estou, o que falta? O que falta de mim? Talvez tem coisas que eu já até sei. Mas se o que eu estou fazendo hoje, eu estaria no centro da vontade dele. É essa a nossa pergunta todo dia, né? Ô, gente, e o nosso papel é a gente aprender, que é a gente caminhar junto, acolher, ter compaixão pelo próximo e parar de querer resolver o problema, que o solteiro não está na igreja para resolver, não está indo lá para procurar parceiro, nossa, coitadinho, né? Olha assim como... Nossa, coitada. O pastor diz assim, só tem Jesus, né? Não, só tem Jesus, não tem uma esposa. Tem tudo, né? Tem Jesus, tem tudo. Então, a igreja é família, não Tinder. Exatamente. Resumiu? E é entender isso, que são todos muito bem-vindos. E se você sofreu de alguma pessoa isso, mas não é o que Jesus queria, né? Que todo mundo ir do jeito que está e que esteja acolhido, né? E que a gente falhe. E que se sinta completo em Cristo. Que é aquilo que cada ser humano, né, nós aqui, quem está em casa nos vendo ou nos ouvindo, aquele vazio que talvez as pessoas tentam buscar em relacionamentos, é do tamanho de Jesus. E elas nunca vão conseguir preencher nem os casados, nem os solteiros, nem os viúvos, nem os divorciados. Porque se fosse assim, não haveria nem divórcio, né? Completou, resolveu o problema. Não. Realmente, Jesus é aquele que quer que a gente viva a plenitude do relacionamento. Né? Então, quando a gente vê lá Mateus, que fala, Mateus 6, né, que fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não está falando só de coisa material, está falando de coisa emocional só, está falando de tudo. Até as situações, até as adversidades que vão ser acrescentadas para o crescimento. É para um propósito, é para viver algo que Deus tem para a nossa vida. Então, que vocês dois, e quem está em casa também, possam ter esse discernimento de que nós somos completos em Cristo. A nossa identidade está nele, firmada nele, a nossa rocha, a gente é inabalável nele, e inabalável não quer dizer que não vai ter problema, que não vai ter sofrimento, que vai ser casado, solteiro, viúvo, divorciado, mas que ele é a nossa rocha, é a fortaleza, é o socorro bem presente.
E eu não vou prometer o que eu não vou cumprir, de falar que eu nunca mais vou falar para vocês casar. Estamos tentando. Não vou, né? E para você também Estamos que me conhece, que está em casa, eu gostaria que você casasse, viu? Porque ser casado é bom, tem uns B.O., mas é bom também. Mas ser solteiro também é bom, quando é completo em Cristo. Sim. Né? E tem os B.O. também. E tem os B.O. também, né? E aí fazer o que Paulo falou, né? Os casados cuidem das coisas dos casados e os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Sim. Que é um privilégio poder falar, né? Quando fala que dá a vida pelo amigo, quando a gente começa a entender que Jesus está falando nesse sentido, é viver pelo outro, é servir, é ser imitador de Cristo, fazer o que Jesus fez. Então eu falo que os solteiros têm esse privilégio. Isso é privilégio, porque a ordem para o casado é o quê? Para o marido, por exemplo. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Para o solteiro é dê a vida pelo seu amigo, é servir o próximo, é viver a vida do outro, é ser, né, altruísta, né, que fala. Pensar no... Olha, Léo, falei difícil, hein? Notou, e mesmo né? que isso, solteirice seja uma fase, aproveitar nas fases da vida, né? Sim. E, na verdade, você viu que fala linda da nossa pastora? E, na verdade, isso é um chamado para a gente respeitar o outro. Então, acolher o que é diferente de você. Não tem, porque eu sou casado, então todo mundo tem que ser. Porque eu sou solteiro, todo mundo tem que ser. Mas para o solteiro também tem uma frase que eu ouvi e eu estou levando para mim. Eu tirar o melhor das pessoas e não deixar que as pessoas tirem o pior de mim. Então, se a pessoa falou uma palavra que me doeu, talvez fale sobre ela, não sobre mim, né? Então, não tirar minha paz, minha alegria de vir para a igreja, minha alegria de congregar, né? Que isso não seja motivo da gente parar de buscar a Deus nos congregar, né? E temos nossos agradecimentos. O Estúdio Max. Como chama o estúdio, Lícia? Mix Master. Café tem o quê? Peraí. Tem coraçãozinho, que eu tava doente nas últimas gravações, não tava dando conta nem de fazer coraçãozinho, né? Mix Master, café Crio, café com leite. Gente, peraí. Patrocinadores, essa é a minha vez, Eita, viu? Fizarte. Confeitaria Café com Leite, Eita Fizarte, Dona Varanda. Aqui hoje tem utensílios misturados, da Dona Varanda, da Érica, da Alicia Mara, mas a Dona Varanda tá entrando aí para nossa turma de patrocinadores, né? Café com Propósito, que é o Café Crio. E também a ONG Nova Geração Brasil, que cede para nós o espaço aqui para a gente gravar. O Estúdio Mix Master, que aí é o Léo e o Davi. Temos também a Larissa, que hoje veio, que além de ser da Eita Fizarte, também é da equipe de mídias da igreja, né? Sim, nós somos muito chique, gente. Muito bem. Muito, muito chique. E eu quero falar para você que tá aí nos vendo, né? Ou nos ouvindo, se for pelo Spotify. Se você também quer ser um parceiro do podcast Sobre a Mesa, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. @Igreja Mosaico MG. Pode falar com a Alicia também, pode falar comigo, que ela é minha assessora. De assuntos aleatórios. Todos os assuntos ela dá um jeito de resolver. Responde mais rápido. Responde. E ela que é a nossa roteirista. Então, tá tudo aí resolvido. Raquel, uma frase para suas considerações finais? Difícil uma frase. Tô te ajudando, Jordano, pra você já ir pensando. Não. Obrigada, gente, por ter proporcionado esse espaço de conversa, né? Que Deus prospere e abençoe muito esse podcast, que ele possa alcançar muitas vidas, né? Amém. Que a gente possa, enquanto igreja, né? Fazer o nosso papel, que é acolher as pessoas que estão precisando, né, serem acolhidas. Sim. Amém. E vocês são um exemplo para nós, para os jovens, né? Admiramos muito vocês. Obrigada. Obrigado. Quero agradecer a oportunidade de participar do podcast. É uma honra estar aqui, falar em nome do Senhor. Peço desculpa se eu excedi ou errei alguma coisa aqui. Mas é um prazer estar aqui. E busque no Senhor. E acalme, tenha o seu tempo, tudo vai acontecer. O justo vive pela fé. Então, não se precipite. No momento certo, tudo acontece. Amém. E se esse episódio fez sentido para você, curta, comenta, compartilha, porque nós estamos sobre a mesa, onde a fé vira conversa. Você ouviu Sobre a Mesa. Sobre a Mesa, podcast da Igreja Mosaico.